Você já deve ter ouvido o seguinte, ó. A indústria automotiva traz tudo que é tecnologia de fora, não desenvolve nada aqui. Essa gente, na verdade, entende que o Brasil está atrasado em relação à tecnologia. Para não cair nesse mito, eu convido você a conhecer a MAHLE, uma das mais importantes fornecedoras da indústria automotiva para o Brasil e para o mundo. Hoje nós vamos falar de alta tecnologia da mobilidade com o engenheiro e pesquisador Everton Lopes, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento da MAHLE do Brasil. Everton, prazer ter você aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Habilidades. Seja bem-vindo. Obrigado, Joel. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela abertura, que a gente pudesse trazer um pouco dessa visão do que é a engenharia brasileira, né? Pouca gente tem contato com a engenharia, muitas vezes vê o carro, mas não sabe como ele é desenvolvido. Então a ideia também hoje da nossa conversa é levar um pouco dessa informação para quem está nos acompanhando nesse videocast. E nós podemos dizer que realmente o Brasil tem tecnologia para dar e vender para o mundo, não? Está no nível mundial na tecnologia automotiva? Sem dúvida. O mercado brasileiro é um mercado robusto, ele figura entre os 10 maiores do mundo, e isso trouxe uma necessidade de desenvolvimento de produtos para a região. A indústria automotiva brasileira já celebra mais de 70 anos, então é uma indústria muito madura, e a engenharia se desenvolveu junto com essa indústria. Como você enxerga o papel do Brasil nesse setor para o desenvolvimento de tecnologia, das novas energias que estão surgindo, enfim, com essa revolução que o mundo está vivendo hoje na mobilidade, principalmente a mobilidade sustentável? Sem dúvida. Bom, o mundo ele vem passando por transformações importantes, né? Eu diria que as grandes tendências globais, elas estão influenciando bastante a indústria automotiva. Quando nós pegamos, por exemplo, a questão da sustentabilidade, que se tornou um tema muito relevante nos últimos 20 anos, a questão da digitalização também, né? O veículo tem se tornado um celular sobre rodas, e isso tem também guiado o comportamento do consumidor. O consumidor espera do veículo muito mais do que só o motor, muito mais do que só a potência, mas também a conectividade, a segurança embarcada. Os veículos têm mudado bastante, também a questão do hardware para o software, os veículos cada vez mais conectados também têm criado muitas oportunidades para o mundo em termos de automotivo, mas também para o Brasil nesse sentido. E quando falamos de descarbonização ou desfossilização, como eu gosto de falar, o Brasil figura entre os países com o maior leque de oportunidades, né? Oportunidade de trazer energia renovável para esse processo e criar a descarbonização, a desfossilização que nós estamos buscando com os acordos que foram feitos, né? Há uma perspectiva que o mundo seja neutro em carbono em 2050. Então, será? Você acredita nisso? Neutralidade em carbono? O desafio é grande, João. Mas a neutralidade do carbono pressupõe o não uso do petróleo ou não? Pressupõe uma substituição desse petróleo ou uma captura desse carbono, né? Porque o petróleo, nós colocamos o petróleo como um vilão muitas vezes, né? Mas o petróleo é o que trouxe a humanidade até aqui. Hoje, quando nós olhamos essa sala, tudo foi carregado por um veículo a diesel, né? E plásticos são feitos derivados de petróleo também, roupas que vestimos. Então, a humanidade evoluiu em torno do petróleo. Lógico que o grande ponto é a quantidade de carbono que esse processo libera, de dióxido de carbono, e isso precisa, de alguma forma, ser compensado. Existem processos que coletam esse carbono. Então, na verdade, não é eliminar a emissão de carbono, mas é compensar. É compensar. Ou seja, o petróleo tem ainda uma vida útil muito longa. O petróleo vai participar ainda das cadeias globais econômicas por um bom tempo. Nós precisamos achar formas de compensar. Como é que é feita essa compensação? Essa compensação ela é feita com a captura desse carbono e a transformação dele, né, num novo produto. Então, vamos imaginar que você tem processo que você captura esse carbono que hoje está na atmosfera, você associa ele a algum outro tipo de energia e gera um combustível sintético. Isso são chamados os e-fuels, por exemplo, né? Há a possibilidade de você também capturar esse carbono para fazer outros subprodutos, né? Por exemplo, fertilizantes e por aí vai. Então, tem várias possibilidades. Inclusive, diga-se de passagem, o Brasil já faz isso de uma forma muito competente. A Petrobras, né, que é a nossa hoje empresa de energia, ela é uma das maiores captadoras de carbono do mundo para os processos internos de produção de combustível. Então, nós precisamos também olhar para isso com muito cuidado e de uma forma bem ampla, que nós chamamos de ciclo de vida
para entender aonde nós temos oportunidade de reduzir essa quantidade de carbono na atmosfera e onde nós temos oportunidade de fato de fazer com que a energia trabalhe a nosso favor sem degradar o meio ambiente. Porque lembrando que energia é segurança também de um país, né? Isso é muito importante. Agora, digamos, a plantação, né? A árvore, ela captura o carbono da atmosfera. Mas depois ela tem que ser controlada, esse carbono capturado, senão ele pode voltar para a natureza. É um ciclo, né? E o ponto é, nós precisamos de carbono na natureza, porque o dióxido de carbono, de certa forma, ele mantém a temperatura terrestre. Se nós não tivéssemos dióxido de carbono hoje no planeta Terra, a temperatura média seria por volta de menos 20 graus, né? Seria impossível ter vida na face da Terra. Então, o carbono é importante para nós também, para que nós mantenhamos essa temperatura interna. Por outro lado, o excesso de carbono provoca também o aquecimento. Então, esse balanço ele é muito tênue, né? E nós estamos muito no limite desse processo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a luta do mundo todo pela redução das emissões, usando energias alternativas, como o etanol, a eletricidade, e, por outro lado, o mundo ainda prospectando petróleo, não é? Isso não incomoda? Então, a prospecção de novas fontes de petróleo não prejudica a luta pela descarbonização? Ela atrasa. Ela atrasa. E esse é um ponto importante. O setor de transporte, João, ele participa por volta de 15% das emissões totais de dióxido de carbono no mundo. Os outros 85% vêm de outros setores, né? Setores residenciais, setores industriais. Então, o transporte ele tem uma função social. A mobilidade é super importante para o ser humano. Então, nós precisamos trazer uma visão de combustíveis alternativos que retirem esse combustível fóssil desse transporte e permita que você continue crescendo com a mobilidade disponível para as pessoas e, ao mesmo tempo, emitindo menos CO2, que no final são 15% apenas. Então, a conclusão é, se nós retirarmos totalmente o carbono da mobilidade, nós resolvemos 15% do problema, né? Ele não é o vilão, como dizem. Não é o principal vilão. Não é o principal vilão. Eu vi lá, eu tive a oportunidade de visitar a MAHLE, né? Lá em Jundiaí, e eu vi um laboratório que testa o sistema de refrigeração do carro elétrico. Me explica isso. O carro elétrico precisa de refrigeração? Essa é uma boa pergunta, João. A MAHLE tem trabalhado nos últimos anos muito forte com a questão da diversidade tecnológica, né? E uma coisa que nós aprendemos nesse processo é que o gerenciamento térmico ele é fundamental para um veículo. Quando olhamos um veículo a combustão, ele tem lá controlar a temperatura do motor para manter o motor funcionando numa condição segura e promover a máxima eficiência desse motor. Quando vamos para o veículo elétrico, a situação ela é ainda mais crítica, porque a bateria, que é o coração do veículo elétrico, ela é igual ao corpo humano. Ela trabalha numa temperatura controlada, ela não pode trabalhar nem muito quente, porque senão ela acontece aquele efeito que nós chamamos de thermal runaway, que é o pega fogo, né? O pessoal viu pegando fogo o veículo na rua, as células entraram em colapso, então por aquecimento. Ou se a bateria está muito fria, ela não consegue segurar a energia, então ela tem que trabalhar num controle muito adequado dessa temperatura. Por isso, o gerenciamento térmico para veículos elétricos é fundamental. Mas a refrigeração é feita com água também, não? É um líquido de arrefecimento, né? Então é um líquido preparado de arrefecimento. Ele é uma mistura, é um compósito químico que ele promove essa retirada de calor através do contato, né? O Brasil, e a MAHLE especificamente, desenvolve aqui tecnologias que são usadas em todo o mundo. Me dá um exemplo. O que a gente construiu aqui em Jundiaí, por exemplo, que está sendo usado na Europa, nos Estados Unidos? O centro da MAHLE ele celebra esse ano 76 anos de Brasil, né? Em Jundiaí nós estamos há 18 anos agora. E esse centro hoje tem 110 patentes ativas, né? Nós já produzimos muito mais patentes, mas elas não estão mais ativas porque a patente a cada 20 anos ela perde a validade. E esses produtos estão hoje sendo comercializados, essas tecnologias, na Ásia, na América do Norte, na Europa, e são produtos relacionados à mobilidade. Então nós temos componentes de motor voltados a biocombustível, nós temos sistemas de arrefecimento, sistemas de filtração,
Então, são 250 pesquisadores que geram todos os dias tecnologias e, o mais importante, propriedade intelectual para o país. É vender um produto que vai agregar uma proteção intelectual. E isso é um valor agregado muito grande para uma nação, né? Me diga uma coisa, como é que a indústria trabalha no desenvolvimento de tecnologia? É sob demanda? Ou vocês, engenheiros, discutem, desenvolvem produto por si só e depois oferecem para a indústria? Como é que funciona isso? Nós temos os dois caminhos, né? A indústria automotiva ela trabalha muito sobre demanda, então as montadoras elas geralmente colocam uma tendência de lançamentos e as autopeças trabalham para suprir essa tendência de lançamentos com tecnologia. Mas uma outra fase importante do nosso trabalho, que acontece muito no Tech Center, é o que nós chamamos de pré-desenvolvimento. Então, olhando as macro tendências do mercado, né? Descarbonização, conectividade, digitalização, nós criamos tecnologias, primeiro o conceito, valida esse conceito e colocamos essa tecnologia na prateleira, né? E aí ofertamos isso às montadoras. E se essa tecnologia ela tem vamos dizer assim, uma necessidade nessas novas plataformas, novos veículos, ela vira um produto. Então, eu diria que 30% a 40% do nosso tempo estamos criando tecnologias que não têm uma aplicação ainda, que ela poderá ter uma aplicação no futuro, e 60% tecnologia aplicada mesmo para veículos que vão ser lançados. Esse é o papel também da AEA, né? O Everton Lopes, além de diretor da MAHLE, é também vice-presidente da AEA, Associação de Engenharia Automotiva. Vocês desenvolvem esse tipo de coisa dentro da AEA? Sim, a AEA ela tem várias diretorias, uma delas discute tendências tecnológicas, então fazemos aquela previsão do futuro, daqui 50 anos, 30 anos, como vai ser o nosso país ou o mundo em relação à área automotiva. Então me fala o que vai acontecer aí para a gente nos próximos 50 anos. É possível você planejar você ter uma expectativa num tempo tão distante assim? Já foi mais fácil no passado, viu, já. Hoje em dia é muito mais difícil você prever os próximos 5 anos, né? Mas nós temos alguns indicadores interessantes, né? Por exemplo, o que move a mobilidade é a energia. E energia está relativamente claro que vai acontecer daqui aos próximos 30 anos, né? O quê? Nós temos uma frota ainda circulante muito grande no mundo, por volta de 1,5 bilhão de veículos. E aí nós temos aí por volta de 1,3 bilhão de veículos em 2035, vamos colocar daqui 9 anos, ainda serão motores a combustão interna. Esses veículos consomem combustíveis líquidos, sobretudo fósseis. Então, nós temos uma perspectiva que o fóssil continua ainda por mais um tempo. E o desafio agora é como nós fazemos a reposição desse fóssil, né? E por isso o esforço da AEA, do governo brasileiro também, nesse sentido, de colocar cada vez mais conteúdo de biocombustível na mistura do combustível fóssil para que tenha uma descarbonização dessa frota existente, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante, olhando esse futuro, os veículos híbridos, os veículos elétricos crescem ao longo do tempo, sobretudo em veículos de passeio. Em veículos pesados, que são veículos comerciais como caminhões, ônibus urbanos, tem uma tendência de eletrificação mais forte. Ônibus de longa distância são setores que têm maior dificuldade de eletrificação. Combustível ele vai continuar por mais tempo, fóssil misturado com biocombustível. E nós temos uma previsão em 2050 que, é fato, a diversidade tecnológica aumentará bastante. Teremos elétricos, híbridos, combustão, convivendo nesse mercado, e esse é o grande desafio da indústria automotiva, né? Como trabalhar com várias tecnologias ao mesmo tempo, né? Num setor que não cresce em volumes. Esse é o desafio econômico da história, né? Mas isso eu deixo para meus colegas financeiros. Eu, como engenheiro, estou muito animado de estar vivendo esse momento e trabalhando em várias tecnologias ao mesmo tempo. Como é que se consegue produzir, né, uma peça de carro, por exemplo, de uma forma que ela seja aceita pelo mundo todo? Eu estou me referindo à fábrica da MAHLE de Itajubá, que fornece para 60 países anéis. É isso mesmo? O que tem de especial nessa peça que é tão querida no mundo inteiro? Curioso, né? Os anéis é uma tecnologia relativamente, quando você olha, parece simples, né? Mas ela tem uma função muito importante nos motores a combustão. Ele sela, né, a câmara de combustão, e ela tem que trabalhar sobre alta temperatura, alta pressão, e os veículos cada vez exigem mais durabilidade. Então, o grande desenvolvimento tecnológico desses componentes estão nos materiais, nas camadas de cobertura.
E veja como é complexo. Para que nós tenhamos essa posição de liderança no mercado, exportando para vários países, nós temos consórcios com universidades. O MIT tem um consórcio com a Mali e Jundiaí. Eles desenvolvem materiais nos Estados Unidos, em conjunto com a Jundiaí, e desenvolvemos propriedade intelectual e geramos produtos que vão levar esses desafios ou esse produto, né, para atender os desafios do mercado a nível global. Entre as soluções que vocês, engenheiros, discutem, a Mali, a EA, enfim, está o carregamento de carro elétrico por indução. É igual ao celular, você coloca o... Como é que funciona o carro? Parado ele vai ser carregado? É muito similar ao celular, né, somente wireless, né, por indução. E o conceito é exatamente esse, sobretudo para veículos autônomos, que você, por exemplo, uma conveniência, para no shopping com veículo autônomo, você desce do carro, o carro vai estacionar sozinho. Então a ideia é que você tenha a possibilidade de conectar esse veículo, né, via wireless, para promover o carregamento dele. Sem precisar do cabo, sem precisar do cabo. E o grande ponto desse carregador, né, é que, assim como acontece nos celulares, quanto mais alinhado está o carregador ao equipamento, maior é a transferência de energia. O que acontece muito tradicionalmente nos celulares, quando ele está desalinhado, ele aquece, porque ele perde eficiência. Então, nós desenvolvemos um sistema de acoplamento. Esse sistema de acoplamento é perfeito, ele deixa 100% acoplado o veículo ao carregador e você transfere a máxima energia. Inclusive, esse tipo de elemento virou um padrão internacional SAE, onde as montadoras vão adotar o sistema que hoje foi desenvolvido pela Mali. Já existe um carregador desse no Brasil? No Brasil ainda não, os wireless não são tradicionais aqui, eles estão muito consolidados já nos Estados Unidos, onde nós temos a direção, o veículo autônomo já presente, e também na Ásia, né? Curiosamente, no Japão, a Mali já tem desenvolvimentos avançados nesse sentido. E essa tecnologia de o uso do motor a combustão para gerar energia para carregar um carro elétrico, não é meio sem sentido isso? Porque você está usando o petróleo ou mesmo o etanol, quer dizer, motor a combustão, para gerar energia. Qual é o sentido de uma tecnologia como essa? Curioso, essa é uma solução que ela foi gerada por uma limitação do veículo elétrico tradicional. Qual que é uma grande limitação do veículo hoje? A autonomia, né? Porque as baterias ela têm uma densidade, uma capacidade de densidade energética limitada. Então, quem tem um veículo elétrico hoje, ele consegue andar, em alguns casos, 500, 600 quilômetros, o que é muito bom. Mas imagina o Brasil como um país continental ou outros países ou outros blocos como a Europa, que você vai cruzar de um país para o outro, você precisa andar 1.000 quilômetros. Né? O Ranger Extender entra nessa hora. O veículo continua sendo um veículo elétrico. Ele é tracionado pelos motores elétricos e pela bateria. Só que tem um motor a combustão super bem calibrado, muito eficiente, que ele trabalha, né? Ele funciona para carregar a bateria. Numa emergência, então? É uma composição. Então, ou seja, ele vai rodar de forma majoritária com a energia da bateria. E aí, quando essa energia vai baixando a bateria, entra o Ranger Extender, né, esse motor, para continuar o carregamento e aumentar a autonomia, 1.000, 1.200 quilômetros ou mais. Bom, essa tecnologia já existe, já tem carro no Brasil. Sim, essa tecnologia ela não é nova, ela é uma tecnologia que a Nissan começou lá atrás com ela, né, há muito tempo. E ela foi avançando, né, com outros segmentos e hoje, que é uma tecnologia que cresce de uma forma muito expressiva, sobretudo na Ásia, porque não aparecia na China essa tecnologia. Na China nós tínhamos o híbrido paralelo plug-in, nós tínhamos o motor a combustão, e aí o Ranger Extender surgiu como uma solução muito efetiva. Aí você vai perguntar para mim, qual que é a diferença do que era antes para agora? Né? É a eficiência. Os motores a combustão aumentaram muito essa eficiência e os geradores também. Então você consegue, com o mesmo combustível que você utilizava antes, que pode ser o etanol, por exemplo, produzir mais energia elétrica para carregar essa bateria. Então os sistemas ficaram mais eficientes e isso traz uma promoção dessa tecnologia. Lá na Mali, eles têm um laboratório para reduzir o ruído do ar-condicionado, que eles consideram que é uma exigência do consumidor. Agora, eles se espelharam na asa do pinguim, do animal, porque ela fornece um ruído bem menor, é isso mesmo? Da onde vocês foram achar essa solução? A natureza ela é muito sábia, João, é muito interessante. Nós começamos a observar a natureza e nós
temos tirado na Mali muitos insights, né? Não só para a questão de ruído, mas também para a questão do gerenciamento térmico. Mas falando especificamente da solução, o ar-condicionado é um elemento muito importante no veículo, é um elemento que tem um contato direto com o usuário. Então, o ruído do ar-condicionado, do ventilador, é algo que geralmente incomoda, é ponto de reclamação. Né? Então, na Mali nós temos lá uma câmara, uma área, uma sala, né, na verdade, que é uma sala para avaliação de ruído, chama câmara semi-anecoica. E avaliando esse ruído, uma solução que nós buscamos foi na natureza. E o pinguim ele tem uma asa que é super aerodinâmica, e nós colocamos essa asa numa avaliação de simulação numérica, demonstrou que realmente reduzia o ruído. Então, todas as pás do eletroventilador têm um design muito similar à asa do pinguim. E foi fantástico. Nós reduzimos muito o ruído e nós já estamos aplicando esse eletroventilador a nível global. Tem lá alguém que está provocando essa observação em loco, vendo o animal e percebendo o uso que ele faz da asa, e daí transformar isso para uma tecnologia industrial. Muito bacana, hein? Exato. Muita gente, na hora de abastecer, prefere usar gasolina. Mesmo as pessoas conscientes que o etanol polui menos, mas porque ela dá mais autonomia, né? Você passa menos no posto de gasolina, não é? Numa viagem, por exemplo, mais tranquilo, você avança mais longe, né? E sabe o que eles inventaram? Um etanol com mais eficiência energética. É um sistema para melhorar a autonomia do álcool. É isso? Exato, João. Esse foi um desafio que nós, ouvindo os clientes, né, sobretudo os usuários de veículos, nós percebemos que um dos limitadores da não utilização do etanol no veículo flex não é só o preço, é também a que nós chamamos de paridade energética. Então, o veículo etanol consome por volta de 30% a mais que o veículo gasolina, pela diferença de energia que tem num litro de gasolina para um litro de etanol. Então isso faz com que as pessoas parem mais no posto. Ninguém gosta de parar no posto. Então o pessoal fica incomodado, fala, vou colocar gasolina, anda um pouco mais com o veículo. E nós, observando esse processo, nós desenvolvemos um sistema, né, que na verdade nós chamamos de célula de potência, que é o coração do motor, onde através do gerenciamento térmico, novamente, muito importante, ele aumentou em até 6% a eficiência energética do etanol. Então, significa que o etanol ganhou mais autonomia. E isso vai fazer com que as pessoas que usam etanol no veículo flex vai parar menos no posto. É uma tecnologia que já está patenteada pela Mali e a gente deve aplicar já nos veículos a partir de 2028. No Brasil? No Brasil. É claro, né? Onde a gente usa o álcool. Na Índia também estão interessados, porque a Índia tem avançado bastante com o etanol. Isso é um ponto importante para comentar, né, João? Você falou de tecnologias globais. Nós temos o centro na Mali, que é o Centro Global de Biomobilidade aqui em Jundiaí. Nós somos responsáveis mundialmente, no Grupo Mali, por biocombustíveis e biomateriais. Então, a Índia tem utilizado muito dos nossos conhecimentos para aplicar o combustível lá. Foi lançado, inclusive, mês passado, o primeiro veículo flex da Índia, né, de uma montadora específica. E há um avanço grande do etanol também naquele país. Então, isso tem levado as tecnologias do Brasil para fora e é um motivo de orgulho para nós também. Essa tecnologia que a Índia está usando do motor flex foi desenvolvida no Brasil? Foi desenvolvida no Brasil. Nós temos hoje a tecnologia de pistões, anéis que estão sendo aplicados nesses veículos lá na Índia, foram desenvolvidas aqui. A gente ouve muito falar também o desenvolvimento, claro, de outras energias, né? Além do etanol e do carro elétrico. Quais são as que estão mais próximas de se tornar realidade? Realidade no sentido de um uso. Não, elas são realidade, já são comprovadas, né? Mas de um uso efetivo na frota brasileira. Quais são delas? Bom, para veículos leves, de fato, nós vemos o etanol como a principal tendência e, olhando a eletrificação, sim, com os veículos híbridos plug-in. Então, essa é a principal tendência para veículos leves. Quando olhamos pesados, né, para curto prazo, o biodiesel tem se demonstrado uma solução tecnológica, né, super adequada. Ele, lógico, ele tem alguns desafios de aplicação, todos nós sabemos disso, inclusive a AEA tem trabalhado no apoio ao governo para resolver esses desafios de aplicação, para aumentar o conteúdo. Mas nós temos também outras aplicações como o HVO, que é também uma solução que vem do óleo vegetal.
E mais adiante nós vemos o hidrogênio como vetor importante também. Nós temos hoje tecnologias já desenvolvidas de motores a combustão movidos a hidrogênio e também células a combustível, que é uma solução mais para o futuro para veículos pesados e veículos leves. Então esses são os vetores que têm se desenhado para o futuro de forma mais realista. Mas o hidrogênio e a célula de combustível ele também já existe comprovadamente há muito tempo, mas ele não ganhou aí uma proporção de uso real no mercado, né? Você acha que isso vai acontecer ou ele vai ficar limitado a esse uso particular? Eu diria que o hidrogênio ele tem 3 grandes desafios, né? O primeiro é a distribuição, então infraestrutura para abastecimento. E isso continua sendo um desafio no mundo inteiro. Eu diria que a Europa já encaminhou isso melhor. A Alemanha tem um corredor preparado para hidrogênio, isso é um ponto. Mas um outro ponto importante que eu vejo, que isso avançou bastante, é a questão do armazenamento no veículo, seguro, né? Porque o hidrogênio, né, é uma bomba, né? Literalmente. Então, o armazenamento por cilindros evoluiu muito nos últimos anos e caiu bastante o custo, porque era muito caro. Então, isso já está viabilizando os veículos, inclusive na Europa. E um outro ponto importante da célula combustível é a durabilidade e a eficiência dela, que era mais baixa. E isso melhorou muito nos últimos anos. Inclusive, a MAHLE trabalhou bastante nesse tópico. E nós temos hoje células que são competitivas. Inclusive, montadoras já estão aplicando e ofertando esse produto a nível global, principalmente no norte, né? Principalmente Europa e Estados Unidos. O desafio é mais por uma questão técnica ou de custo? O desafio hoje, ele ainda continua no balanço de custo, né? E custo está muito ligado à questão do volume. Eu diria que a partir do momento que você começa a ter volume de demanda para esse tipo de tecnologia, o custo ele vai para uma situação mais estável e a tecnologia do veículo, da minha perspectiva, já não é mais um desafio. Para mim, o desafio grande ainda é a infraestrutura de abastecimento. Esse carece um trabalho ainda de alguns anos pela frente. Veja mais essa aqui, ó. Estacionamento com carregamento inteligente do carro elétrico. Como funciona isso? Essa foi uma outra observação também nossa na MAHLE, né? Nós chegamos à conclusão que sempre quando você vai para um sistema de recarga num estacionamento, é sempre aquela disputa. Tem uma ou duas posições de recarga, uma fila enorme, as pessoas esperando para recarregar, recarga geralmente é lenta. Isso causa até uma desestimulação do uso do veículo elétrico. Então, olhando para essa situação, nós falamos assim, primeiro, precisamos de um sistema que carregue 100 posições ou mais de 100 posições ao mesmo tempo. Então, essa foi a primeira observação. A segunda é, para você carregar 100 veículos ao mesmo tempo, a infraestrutura de eletricidade que você precisa naquela localidade tem que ser uma infraestrutura muito robusta, o que demanda grandes investimentos. Então, como carregar muitos veículos ao mesmo tempo com uma infraestrutura de elétrica relativamente modesta, né? Sem grandes investimentos? Então foi essa a conclusão. Eu não carrego mais rápido que eu preciso, eu não carrego o mais rápido, mas eu carrego o mais rápido quanto eu preciso. Então esse foi o conceito que nós desenhamos. Então é um sistema que você pluga seu carro, você tem uma interação com ele e você fala assim, eu vou ficar aqui 8 horas. Então o Joel parou o carro lá, vou ficar 8 horas nesse estacionamento. O Everton chegou com o carro dele, com pressa, e falou assim, eu vou ficar 1 hora apenas aqui. Então o sistema reconhece essas diferenças de tempo de permanência e fala o seguinte, eu vou carregar muito rápido o carro do Everton, que ele tem que sair daqui 1 hora, e o do Joel, que vai trabalhar o dia todo aqui e ficar aguardando, eu vou carregando ele aos poucos para garantir que daqui 8 horas você tenha carregamento pleno. Então é um carregamento inteligente, chamado Charge Big. Mas você não usa o mesmo posto? Quer dizer, você está ocupando aquele eletroposto? Estou ocupando aquele eletroposto, mas eu tenho um sistema de elétrica básica, central, que é distribuído para 100 pontos. Então, vou ter, ao invés de 3 pontos, vou ter 100 pontos de recarga em paralelo, sendo dosada a energia para cada ponto à medida que o usuário precisa. Então, eu não faço uma grande subestação, faço uma subestação menor, dosada a energia nesses 100 pontos. Tem sido um sucesso. Já aplicamos na Europa, aplicamos na Ásia e já trouxemos para o Brasil também. Já está funcionando em algum lugar? Já está funcionando. Nós temos um eletroposto que nós instalamos modelo em Jaguariúna, né, em parceria com uma rede de postos de gasolina, inclusive. Então, o posto de gasolina está diversificando agora o modelo também dele de energia. E tem sido muito interessante, a aceitação tem sido muito boa. Esse incremento da tecnologia da mobilidade no Brasil é recente e a expectativa é de que nós sejamos cada vez mais um ponto de excelência para o Brasil e para o mundo?
A mobilidade tem mudado bastante, né? E ela é muito ligada à questão da aceitação do cliente. E o que nós percebemos aqui no Brasil é que os clientes estão aceitando muito bem, né? O consumidor está aceitando muito bem o veículo elétrico. Ele vai se tornar uma realidade, sobretudo em grandes centros. Nós já vemos uma entrada grande, né, de novos veículos, novos players, e isso tem adensado o nosso mercado. Então, essa tecnologia faz parte do nosso dia a dia. E o Brasil, ele tem uma característica muito interessante, porque a aplicação aqui, Joel, é totalmente diferente de uma aplicação na Europa ou na Ásia. Então, o carro é feito lá para uma rodovia Y, para uma situação X, né, de mercado, de temperatura. E quando vem para o Brasil é um laboratório, né? As estradas, bem ruins, de certa forma. A estrutura nossa também não é muito adequada. A aplicação também, geralmente, nós carregamos mais o veículo do que precisa ou do que pode. Isso traz um desafio adicional para nós. Então, a engenharia brasileira, o que ela vai fazer? Certamente como fez no passado. Adaptação desses veículos para a condição local, desenvolvendo novas tecnologias e também trazendo esse veículo para uma situação de custo que seja acessível, porque nós somos um país também sensível a custo. Então, ou seja, aplicações severas e custo vai trazer inovações, inclusive nessa área, que nós podemos exportar para outros países, que é o sul global. Nós temos países similares a nós, Índia, Tailândia, Indonésia, África, outros países da América do Sul, que há um volume grande de veículos, também de comércio de veículos nesses países, também vão aproveitar essa tecnologia brasileira que está sendo desenvolvida para aplicação local. Então eu vejo, sim, um potencial grande para as tecnologias futuras desenvolvidas no Brasil para fora. Como você acha que a gente pode reduzir, ou melhor, até acabar com a síndrome de vira-lata do brasileiro? Precisamos acreditar cada vez mais no Brasil e nós temos elementos ou fatos, né, que demonstram que nós temos competência no país. Um país com um mercado relativamente pequeno, que é o nosso. Nós temos aí 2,5 milhões, 3 milhões de veículos, chegamos no pico em valores maiores, mas um país que tem baixo volume, mas consegue, com esse baixo volume, gerar propriedade intelectual. Temos muitas patentes brasileiras na automotiva, grandes centros de engenharia aqui, engenheiros que se formaram aqui e hoje fazem engenharia para o mundo inteiro. Quantos engenheiros também já deixaram o país e foram trabalhar para fora e tem uma flexibilidade enorme, que se dão muito bem lá em termos de liderança de engenharia. Então, nós temos que nos orgulhar da nossa formação, da nossa qualificação, do nosso mindset flexível e nossa capacidade de criatividade. Então, precisamos lembrar um pouco da história também, né? Muitas vezes a gente esquece a história e olha só o presente, as dificuldades e acaba gerando o que você fala como a síndrome do vira-lata, né? Nós, de fato, não somos vira-latas, nós somos qualificados e eu sei que, eu tenho certeza, né? O brasileiro tem muito a entregar para fora. Convido você, quer dizer, com a sua permissão, convidar você a fazer uma visita à Mali. Eles têm um setor de recepção para aceitar as visitas? Como é que funciona? Claro, um prazer receber toda a nossa comunidade na Mali para mostrar como nós desenvolvemos as tecnologias, né? Através do nosso site, né, que é www.mali.com.br. Você consegue acessar lá a nossa central de atendimento e certamente vão direcionar para agendar a visita, né? Vai ser um prazer recebê-los e mostrar como o Brasil está desenvolvendo tecnologia para o mundo. Vale a pena, viu? Esse foi o Everton Lopes da Mali e também da AEA. Foi um prazer receber você aqui no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado, João. Obrigado pela recepção e pela ótima conversa. Agradecemos a BSS também pelo espaço cedido aqui a nós. E espero ter levado informação para a nossa audiência. Obrigado. Obrigado.